Em Isaías capítulo 28, o Senhor Deus volta a anunciar juízo, dessa vez sobre o seu povo. E de uma forma mais específica, o juízo de Deus agora tem como alvo os servos profanos. Isso mesmo. Na casa de Deus, os sacerdotes e os levitas, assim como todo o povo de Efraim, estavam se embriagando, estavam confusos, viviam para alimentar sua carne. E mesmo os sacerdotes, de quem dependia o direcionamento para o povo, não havia. Os sacerdotes estavam confusos porque viviam embriagados, servos profanos. Em nossos dias não é difícil você encontrar um cristão profano, um cristão carnal, alguém que se diz cristão, mas vive uma vida de pecado tal qual os piores ímpios, tal qual alguém que não conhece a Deus. É importante que nós estejamos atentos ao nosso comportamento e à santificação, porque, meus irmãos, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, eu peço que você fique comigo aqui até o final, porque tem pontos importantes sobre esse estudo que vão abençoar muito sua vida. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo, clique no sininho e ative todas as notificações e não esqueça de deixar o like. O seu like abençoa demais e vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Se torne membro para que você tenha acesso a conteúdo exclusivo, a gravações exclusivas. E se você quiser, você pode me seguir no Instagram, @DiegoNascimento316, e nós vamos ficar mais conectados. Amém, meus irmãos? Isaías capítulo 28, a partir do versículo 1, está escrito assim: Ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil, orgulho dos bêbados de Efraim. Ai de sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Perceba que aqui no versículo 1 ele já começa falando, o juízo tem um direcionamento, que é Efraim. Efraim, para quem não lembra, é um dos filhos de José. A tribo de José ela foi substituída pelos seus dois filhos, Manassés e Efraim. Neste contexto, Efraim representa as tribos do norte. Se você lembrar, após a morte de Salomão, quando Roboão, seu filho, assumiu o trono, o reino de Israel ele foi dividido em duas partes, entre o reino do norte e o reino do sul. 10 tribos ficaram no reino do norte e 2 tribos ficaram no reino do sul. O que acontece aqui? Que essa profecia do Senhor é direcionada para o reino do norte, que viria a deixar de existir entre os anos 700 e 600 a.C. O que eu e você conhecemos hoje como Israel, por assim dizer, é somente o que restou das tribos do sul, Judá, Manassés, essa parte e Benjamim. O restante, meus irmãos, tudo desapareceu. Ele continua dizendo, ai de sua magnífica beleza, que agora é como uma flor que murcha, ou seja, ele está dizendo que o reino do norte vai deixar de existir. E o ai de Deus é direcionado aqui para aqueles que são dominados pelo vinho, ou seja, para os beberrões. Há muitos cristãos que são beberrões, há muitos cristãos que gostam de beber, ingerir bebida alcoólica e ficam bêbados e é aquela palhaçada. É importante que você esteja atento a isso, tá? Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o relacionamento entre o cristão e a bebida alcoólica. É importante que você dê uma olhada nele depois. Versículo 7. Estes também cambaleiam pelo efeito do vinho e não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Ou seja, não apenas o povo estava enchendo a cara continuamente, mas também os sacerdotes e os profetas, ou seja, os servos de Deus, estavam vivendo embriagados, bêbados, e isso atraiu com certeza a ira do Senhor. Viviam, olha só, irmãos, desorientados, viviam confusos, viviam cambaleando por causa da bebida fermentada. Não apenas por causa do vinho nos nossos dias, não apenas por causa da bebida alcoólica, mas também muitas vezes pelo entretenimento em excesso. Muitos pastores, muitos líderes e muitos cristãos
têm vivido de forma profana diante de Deus, têm contaminado o seu cérebro. Muitos cristãos não se comportam de forma mais inteligente porque passam mais tempo alimentando suas mentes com lixo do que com a palavra de Deus. Muitos cristãos estão confusos e desorientados porque, ao invés de passar tempo estudando a palavra de Deus, alimentando seu cérebro e seu espírito, estão encharcando, contaminando com coisas que não edificam. Isso foi um problema para Efraim e atraiu o juízo do Senhor sobre eles. O texto continua e ele vai dizer: eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada, confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredicto. Ou seja, os sacerdotes, se você estudou comigo aqui Êxodo, especialmente depois do capítulo 19, e também Levítico, você vai ver que o Senhor Deus deu ao sacerdote a função de julgar não apenas as coisas relacionadas à espiritualidade do povo, mas também com relação à justiça. Se você ler, você vai ver que o sacerdote, ele trazia no peito, o Urim e o Tumim, que ligava a mente do sacerdote à mente de Deus de uma forma espiritual. Mas aqui a mente deles estava tão encharcada pelo álcool, pela bebida, pela vida profana, que quando eles tinham visão, eles estavam confusos. Ele não sabia se era Deus, se era a cachaça, se era o diabo, não estava confuso. Quantos cristãos não estão assim em nossos dias? Quantos cristãos? É triste, meus irmãos, que nós, cristãos brasileiros, vivamos de uma forma tão confusa, especialmente nos dias que nós estamos vivendo, de tanta divisão política na nossa nação. Nós precisamos de pessoas sóbrias, nós precisamos de cristãos sóbrios, precisamos de pessoas que saibam parar, orar, ouvir a Deus e agir de acordo com o entendimento da palavra, representando ao Senhor Jesus de fato. Cristãos que não estejam seguindo outras vozes ou outros cristãos somente por causa do grito, mas cristãos que possam saber que caminho seguir porque ouviram a voz de Deus. Versículo 10. Pois o que se diz é: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, com lábios trôpegos e com língua estranha, Deus falará a este povo. O que é que significa isso? O povo estava confuso, ninguém entendia nada. Os sacerdotes não conseguiam ensinar porque só viviam bêbados, não havia direção, não havia lei, a palavra era muito rasa e fraca. E o povo estava confuso, era ordem, por isso que o texto diz aqui, ordem sobre ordem, regra e mais regra. Todo mundo virou religioso, não havia vida no ensino, não havia espiritualidade viva, era tudo um conjunto de regras. O que é que o Senhor Deus diz a partir daí? Pois bem, já que é assim, agora eu vou falar com vocês por lábios trôpegos e por língua estranha. Antes que você pense que são línguas estranhas ou espirituais, como tratado em 1 Coríntios 14, o que esse texto está dizendo é que já que eles não ouviram seus sacerdotes, porque esses não eram capazes de ouvir, eles agora seriam atacados por nações estrangeiras, como os babilônios e os assírios, um povo que falava um idioma que eles não entendiam, e por meio deles, Deus falaria, dizendo: olha, o juízo agora vai ser aplicado. Por meio de lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, porque eles disseram o seguinte, versículo 12: este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. O povo de Deus estava no centro da vontade de Deus. Em que sentido? Eles eram um povo chamado, um povo eleito, mas não quiseram mais ouvir a Deus. Eles estavam no lugar de descanso. É importante que você, ao ler esse texto, tenha em mente que eles não precisariam viver isso. Eles estavam no lugar de descanso, no lugar de repouso, mas eles não quiseram ouvir. Eles rejeitaram o conselho do Senhor. E porque eles fizeram isso, o juízo de Deus veio sobre suas vidas. Meus irmãos, é muito importante, eu sempre que eu leio Isaías, Jeremias e Ezequiel, eu sempre tenho isso no meu coração. Eles viveram isso, mas não era o plano de Deus para a vida deles. Eles escolheram isso por causa da desobediência. Se eles estivessem no centro da vontade de Deus,
como o Senhor mesmo diz, eles estavam no lugar de descanso, mas porque não quiseram ouvir, então eles escolheram juízo sobre suas vidas. Jesus é o nosso lugar de descanso. Se eu parar para ouvi-lo, se você parar para ouvi-lo, nós vamos colher descanso. Mas se nós formos, como ele mesmo diz, rebeldes, nós seremos destruídos. Amém?